A história de Sarazar, de Milor Fernandes, voz Iba Mendes. Foi aí pela tarde, a hora em que o sol se pondo faz o branco mais belo e mais branco, quando lançava no solo as últimas sementes do trigo, que Sarazar viu o milagre. Nunca vira algo semelhante, nem acreditava aquilo possível. Mas a verdade é que coisas estranhas aconteciam agora ante seus olhos, fatos jamais sonhados. Que seria aquilo, Senhor? A dor e a amargura, a terra sem amor pelo seu trabalho, que não lhe retribuía os redobrados esforços que fazia agora, tê-lo-iam deixado louco? Porque no horizonte ali em frente, lá para os lados de Jerusalém, Sarazar bem via que se erguia uma luz de maravilhas, como se o sol voltasse depois de se pôr no ocidente. Um brilho ofuscante, fantástico, inacreditável. Inacreditável? Bem pensar endoidecer depois que Tamar fora sepultada por ele mesmo ali na terra santa de Belém. Santa? Sim, que diziam-na abençoada e pela complacência do Senhor, purificada dos males que todas as terras guardam nas suas entranhas. Mas santa como, se ele naquele pequeno retalho de terra em que vivia, não conseguia sequer para manter-se? Santa, Sarazar era o único que ainda resistia, mal resistia. A pele já não lhe entrava pelos ossos, eram os ossos que saíam pele afora. Oh, que desgraçado era que perder o filho e a mulher, a meiga Tamar, que um dia encontrara na estrada estreita que os pés dos guerreiros haviam aberto para Jerusalém. Sua esposa, sua carne, seu sangue, e morrera. Sua esposa ante Deus, e morrera. E que demônio de loucura era essa que o prendia neste humilde quadrado de terra, que 500 mãos cobririam sem dificuldade? De certo, era a loucura das maldições que sabia serem sempre cumpridas pelos amaldiçoados, quando lançadas sobre estes pelos pais das vítimas. Com Sarazar acontecera assim. Um dia ele matou, suas mãos, só afeitas ao trabalho rude, mas honesto da lavoura, tingiram-se com o sangue de um homem. Ninguém, seus amigos, seus inimigos, ninguém soube porque Sarazar se tornou assassino. Ele levaria para o túmulo o seu segredo, jamais se conheceria porque ele matara. Muito se repetira que Aminom, o morto, violentara Tamar, irmã de Sarazar, e que lhe falavam todos os dias os amigos íntimos, certos de que a vingança muitas vezes agrada ao Senhor. Faze como Absalão fez ao outro Aminom, o filho de Davi. Quando o Senhor repete os fatos, o homem deve repetir seus processos. Ele vingou sua irmã, também Tamar, aniquilando o inimigo. Sarazar, seu outro Absalão. Mas talvez fosse apenas ciúme, inveja, simples rivalidade comercial, ou quem sabe, Senhor. Seguras são vossas diretrizes, nem sempre, porém, compreendidas dos homens, insensíveis às sutilezas dos vossos desígnios, somente uma palavra dita mais forte. Quantos e quão incomensuráveis são na terra os motivos de ódio e extermínio. Só mesmo Sarazar e o morto, o filho do impoluto Zabuloma, poderiam dizer qual o motivo que os levara um à morte, outro ao assassínio. Depois do crime, a fuga. Marcado pelo sangue que derramara, Sarazar fugira pelo aberto dos caminhos e pelo escuro das matas, montado ou a pé, açoitado tantas vezes pelas tempestades, iluminado por todas as luas. E um dia, já quase esquecido do crime e da maldição que lhe lançara Zebulon, ao ver o filho morto, recomeçada a vida, ele encontrou Tamar caída num pó da estrada de Jerusalém,
do pó da estrada coberto o rosto pálido, os olhos cavos, a face magra. Levantou-a, reviveu-a, perguntando-lhe o nome. Tamar. Assim o nome voltava à sua vida, fazendo-o recordar-se da tremenda maldição de Zebulon, maldição que depois se foi cumprindo dolorosamente, pois Tamar, que ele logo amou, morreu pouco depois, como morreu o filho que lhe deu, porque a terra morrera antes dos dois e não o sustentara. Só ele ficou sem poder inexplicavelmente abandonar o lugar, emagrecido, emaciado, ferido por torturante doença, atormentado pela fome que agora o fazia delirar, porque a luz que via no Oriente foi pouco a pouco crescendo, era uma grande estrela. Mas era apenas, estava certo, fruto do seu delírio, porque caminhava no céu como nenhuma estrela jamais fez, serenamente iluminando os montes e o vale. Já ontem outras fantásticas coisas tinham acontecido. A noite ia em meio, quando um ancião lhe bater à porta, com voz sonora pedir a guarida para si e para a esposa, que todas as hospedarias e todos os alojamentos da cidade estavam tomados, não havia onde ficar. Tinham vindo de longe, ela montada no jumento, ele puxando-o, estavam cansados. Sarazá, acordado pelo estranho ancião, teve por ele e pela esposa uma sentida piedade. Não havia, porém, onde abrigá-los, só sabia de um lugar. Se andares por esta mesma estrada até a primeira encruzilhada, se tomardes à direita dessa encruzilhada, encontrareis a meio caminho do alto da colina um estábulo. Seu dono, Anania, é cuidadoso. O estábulo é limpo, é bem coberto. Se chover, estareis a salvo das chuvas. São apenas 2 horas de viagem. O ancião agradecera e com o mesmo sonoro tom de voz lhe pedira água. Sarazá trouxe a bilha, encheu um copo e deu-lhe. O ancião não bebera. Passara-o a mulher de uma beleza calma, que sorvera com prazer a água cristalina. Então, impelido por força irreprimível, Sarazá curvara-se, pusera os joelhos no solo e, ainda segurando a bilha, vira o homem e a mulher tomarem o caminho que lhes indicara, enquanto a estrada amedrontadora iluminava-se suavemente a passagem dos dois. Ficou quase 1 hora ali, até que se sumiram, parado, seguro ao solo, um amor indefinível lhe brotando no coração, por nada, por tudo. Depois desse, houvera outro surpreendente acontecimento. Ouviram um coro de vozes divinas, e agora era a estrela. E atrás da estrela que se detivera no alto da colina, vinham levas e levas de pastores, agricultores, tecelões de distantes paragens, às vezes mudos, outras numa algazarra, mas todos tinham os olhos fitos e se dirigiam para o estábulo que ontem indicara ao ancião. Sarazá indagou: onde ides, que vos leva a todos à colina? O Messias, uma só voz respondeu de tantos homens. O Messias, novamente preso pela força que ainda ontem o subjugara, Sarazá começou a caminhar seguindo o caminho dos outros. Seus passos dava-os sem esforço. Assim chegou ao estábulo, onde centenas de homens de humildes profissões estavam reunidos. Só a custo conseguiu aproximar-se do que todos contemplavam, numa manjedoura, sob o sorriso feliz da mulher a que ele dera de beber, estava a criança. Sarazá aproximou-se, teve a impressão de que ele voltava os olhos para ele e lhe sorria. Ficou de pé e, como todos, estático, olhando aquele que, diziam, vieram salvar a humanidade, e não saiu mais dali. Os animais mexiam-se em silenciosos movimentos, mas Sarazá nem silencioso se mexia.
nem se moveu quando todos se moveram espantados, vendo subir pelo outro lado da colina os magos senhores de Tarsiche, Cheda e Seba, que, sem séquito, como simples mearistas, vinham adorar o novo rei e deitar-lhe aos pés os seus presentes régios. Não se moveu também quando eles, tendo adorado o menino, fizeram-se de volta, nem quando, um a um, todos os homens tornaram as suas lidas nos pastos, no arado, nos teares. Nem se moveu ainda quando, dias depois, tendo recebido o aviso, José, Maria e Jesus partiram para o Egito. Só quando a noite caiu é que, vendo-se sozinho, Sarazá buscou de novo o vale. Mais lento do que subira, desceu a colina. Grossas chuvas haviam coberto de lama os caminhos e, todavia, tinham revivificado a terra. As águas de um distante regato cantavam aos seus ouvidos. Cantavam também para o céu sem estrelas alguns noturnos pássaros. Foi quando chegou à beira da encruzilhada que se defrontou com um troço dos guerreiros de Herodes. Os homens agarraram-no, interpelaram-no. Tens filhos miúdos, lavrador? Sem tristeza, Sarazá respondeu. Tinha um, mas já morreu. Sabes em que lugar poderemos adorar o Messias? Contam que Sarazá teve uma intuição do céu. Para lá, guerreiros, para lá! E apontava para o lado oposto ao que se dirigira a criança. Em paz voltou lento à habitação. Quando em Ramá feriu o espaço o pranto de Raquel pelos seus filhos, Sarazá em Belém via brotar o seu primeiro trigo. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.